Olá, hoje é dia de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Claro, aqui na TV Justiça. Plenárias está começando agora. Hoje com os principais momentos, os principais julgamentos das sessões dos dias 10 e 11 de dezembro de 2014. Karina, tivemos vários destaques, inclusive debates interessantes, numa semana que foi marcada também pela grande quantidade de habeas corpus previstos em matéria penal numa sessão de quarta-feira, inaugurando, de certa maneira, uma tendência. Antigamente, matéria penal só caía na quinta-feira, de uns tempos para cá, tem havido essa tendência de julgamentos de matéria penal na sessão plenária da quarta-feira. Exatamente. Quarta-feira foi o dia do direito penal, mas um dos temas não foi concluído em razão de apenas o ministro Luiz Roberto Barroso ter votado e em razão do adiantamento da hora já da sessão da quarta-feira, o julgamento foi suspenso com a promessa de que a aplicação do princípio da insignificância em casos de furto seja, de uma certa forma, unificada essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a partir do voto do ministro Luiz Roberto Barroso em 3 habeas corpus, que tratavam, um deles, do furto de 14 bombons de fabricação caseira, outro sobre o furto de 2 sabonetes líquidos íntimos e um terceiro que tratava de um furto de uma sandália de borracha no valor de apenas R$16. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso, ao longo do seu voto, ele trouxe a jurisprudência atual da Suprema Corte e me lembro até dele ter destacado que são mais de 600 julgados no Supremo Tribunal Federal que tratam do princípio da insignificância. E daí a ideia da primeira turma ter afetado o julgamento desses habeas corpus ao plenário, justamente para possibilitar essa uniformização da jurisprudência. Então, o ministro traz quais são os critérios atuais utilizados pela jurisprudência do Supremo para se aplicar o princípio da insignificância e afastar aquela conduta que a princípio seria criminosa, mas deixar de aplicar a pena em razão desse valor ínfimo ou em razão da pouca reprovabilidade dessa conduta, vamos dizer assim, do baixo grau de lesividade da conduta ao patrimônio jurídico de outra pessoa. Enfim, ele traz alguns critérios que devem ser ponderados, mas o julgamento acabou sendo suspenso por conta do adiantado da hora. Mas vamos acreditar que na próxima semana, segundo o ministro Ricardo Lewandowski, esse processo já estaria pautado para a retomada do julgamento. Mas na quarta ainda, houve uma decisão do Supremo confirmando a constitucionalidade de uma lei de 2010 que alterou o Código Penal e fala da prescrição, a partir de que momento deve-se contar o lapso temporal da prescrição, até qual é o prazo que o Estado tem para perseguir um criminoso e poder condená-lo efetivamente. E esse cálculo, de acordo com essa legislação de 2010, foi considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E na quinta, Carlos, uma sessão com muitos julgamentos, muitas leis declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, e inclusive uma emenda à Constituição do Estado de Santa Catarina, também numa ação direta de inconstitucionalidade, em que era questionada a constitucionalidade de um determinado dispositivo, foi declarada inconstitucional. Trabalhos intensos na sessão de quinta-feira, bastante produtiva. Pelas minhas contas, foram 10 processos julgados na quinta, além das listas dos ministros, referendos em ações diretas de inconstitucionalidade, trabalhos bastante, vamos dizer assim, apurados no Supremo Tribunal Federal, nas sessões de quarta e de quinta-feira, conforme a gente vai conferir. E vale lembrar que muitos desses processos, eles têm uma repercussão do ponto de vista da jurisprudência, sem contar, é claro, aqueles processos que têm a repercussão geral reconhecida e que esses incidem diretamente sobre dezenas, às vezes até centenas de processos sobrestados em expectativa com relação àquela decisão que dá um norte especificamente em relação a diversos processos, a diversos temas. Vamos começar com a sessão, portanto, desta quarta-feira, na qual o Supremo manteve a norma sobre o início da contagem do prazo de prescrição de crimes no Código Penal. O militar foi condenado em 2010 pelo Superior Tribunal Militar a 1 ano de prisão em regime aberto. A condenação foi baseada em uma lei que alterou o Código Penal, no que trata da prescrição da pretensão punitiva do Estado. Para o Superior Tribunal Militar, o crime não havia prescrito. Para a Defensoria Pública da União, a alteração feita na lei contraria diversos princípios constitucionais. Não cabe
a esse aumento do prazo prescricional, essa extinção dessa forma de prescrição, como um suposto fundamento de dar ensejo à impunidade. A vice-procuradora-geral da República, Ela Vieco, negou que a lei aprovada em 2010 seja inconstitucional e pediu o não conhecimento do habeas corpus. Essa modificação legislativa há muito tempo é desejada porque ela decorreu de uma interpretação jurisprudencial que foi cristalizada e com a reforma de 1984, ela foi positivada. Ao ler o voto, o relator do habeas corpus, ministro Dias Toffoli, negou o pedido e considerou que são constitucionais as mudanças feitas no Código Penal. É questão de política criminal, a cargo do legislador, estabelecer se a prescrição, enquanto não transitada em julgado, a condenação deve ser regulada pela pena abstrata ou concreta, bem como, nesta última hipótese, definir a extensão dos seus efeitos ex tunc. Se na lição de Geschec nem tudo o que aparece como eficaz é justo, penso que a alteração legislativa ora haver gastada mostra-se constitucional, justa e eficaz, razão porque deve ser prestigiada. E aí, tendo feito um resumo de meu voto, como já disse anteriormente, eu chego à conclusão de que se impõe a denegação da ordem com a manutenção da rigidez da inovação legislativa. É como voto, senhor presidente. O ministro Marco Aurélio entendeu que a contagem do prazo a partir da data do recebimento da denúncia traz insegurança jurídica e aceitou os argumentos do condenado. A contagem do prazo prescricional presente a prática delituosa até que surja a denúncia, a meu ver, não. E para, assim, concluir, basta que se considere que veio uma norma simplesmente pedagógica, porque esse direito já era íncito, prevendo que o cidadão tem direito à duração razoável do processo, o desfecho do processo, seja civil, seja criminal, em um prazo razoável. E que o Estado atue, que o Estado realmente dê uma infraestrutura à Polícia Judiciária, dê uma infraestrutura ao Ministério Público, dê uma infraestrutura ao Judiciário, viabilizando a eficácia, a concretude maior desse direito constitucional, que é o direito a ter-se o término do processo, seja qual for, em um período razoável. Mas, por maioria de votos, o plenário manteve a condenação. Os ministros também iniciaram o julgamento de um habeas corpus de um condenado a regime aberto e pagamento de multa, pelo furto de 15 bombons. A defesa do acusado entrou com pedido de habeas corpus no Supremo contra a recusa do Superior Tribunal de Justiça em aplicar o princípio da insignificância. O STJ considerou 3 motivos para negar a aplicação: a reincidência do réu, o concurso de agentes e também o fato de que ele escalou o prédio para invadir o estabelecimento. O relator do processo, o ministro Luiz Roberto Barroso, votou pela aplicação do princípio da insignificância para esse e outros 2 casos similares. Fica prejudicada, assim, a alegação referente à nulidade por ausência de interrogatório, que era uma discussão marginal que havia neste caso específico de José Robson Alves. E estou, presidente, aplicando a mesma solução para os 2 outros casos, que são os casos de Jéssica Tayane Alves Pereira e Leandro Felipe Ferreira de Souza. E aí, presidente, eu vou ler e encerrar o meu voto, a ementa que eu estou propondo com a síntese, porque um voto longo do qual me penitencio, mas, na verdade, foi um esforço de reconstrução de tudo que havia nessa matéria. E o meu voto diz, a minha ementa diz o seguinte, presidente: a ausência de critérios claros quanto ao princípio da insignificância
gera o risco de casuísmos, prejudica a uniformização da jurisprudência e agrava a já precária situação do sistema carcerário, que, de maneira geral, está superlotado e oferece condições degradantes. 2. O princípio da insignificância em caso de furto exclui a tipicidade material nas hipóteses em que não se identifique relevante desvalor da ação ou do resultado, embora a conduta seja formalmente típica. A jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência do princípio da insignificância nos casos de reincidência e de furto qualificado. 4. A circunstância de se tratar de réu reincidente ou de furto qualificado não deve, por si só, impedir a aplicação do princípio da insignificância, cujo afastamento deve ser objeto de motivação específica, à luz das circunstâncias do caso concreto, como, por exemplo, o número de reincidências e a especial reprovabilidade decorrente de qualificadoras. 5. De todo modo, a caracterização da reincidência múltipla para fins de afastamento do princípio da insignificância exige a ocorrência de trânsito em julgado de decisões condenatórias anteriores, que devem ser referentes a crimes da mesma espécie. 6. Mesmo quando se afaste a insignificância por força da reincidência ou da qualificação do furto, o encarceramento do agente, como regra, constituirá sanção desproporcional, por inadequada, excessiva e geradora de malefícios superiores aos benefícios. 7. Como consequência, deve ser fixado o regime inicial aberto domiciliar, substituindo-se como regra a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mesmo em se tratando de réu reincidente, admitida a regressão em caso de inobservância das condições impostas. Interpretação conforme a Constituição do Código Penal, artigos 33, parágrafo 2º C, 44, incisos 2, 3 e parágrafo 3º e da Lei de Execução Penal, artigo 117. No caso concreto, trata-se de furto simples de um par de sandálias, avaliado em R$16 por réu com 2 condenações anteriores transitadas em julgado por crime de furto, o que não é capaz de afastar a aplicação do princípio da insignificância. Ordem concedida para considerar atípica a condução do paciente. Karina, 2 questões relacionadas a essa sessão plenária da quarta-feira, que me parecem bastante relevantes. A questão deste processo, especificamente desse julgamento conjunto, que voltará, nós vamos falar mais aprofundadamente sobre esse tema, com relação ao princípio da insignificância. E também a questão da prescrição. Primeiro, esse julgamento, apenas uma pergunta, Karina. Poderão pensar alguns telespectadores que o voto do ministro e o eventual debate em relação a essa questão do princípio da insignificância incidiria apenas em relação ao baixo valor das mercadorias roubadas. Na verdade, como vimos do voto do ministro, e isso deverá pautar todo o debate, todo o contexto em que os casos acontecem, ele é levado em consideração para ver se se adequa, particularmente quando se fala de direito penal, à questão da insignificância. Há outros elementos que incidem sobre aquela situação de fato, gerando uma situação de direito. Tudo isso é debatido, tudo isso vai ser debatido. Sem dúvida, e até o ministro até propõe uma modificação da jurisprudência do Supremo, que já é pacífica no sentido de se afastar a aplicação desse princípio da insignificância em caso de agente reincidente ou de furto qualificado. Havendo essas circunstâncias, o Supremo já não aplica mais o princípio da insignificância e o ministro está propondo que se analise caso a caso e que é possível, sim, haver a aplicação do princípio da insignificância, mas sem deixar de aplicar alguma pena, mas para se cumprir num regime aberto, domiciliar no início, para se alterar a pena privativa de liberdade para a restritiva de direito, e não havendo cumprimento, pode até acontecer uma regressão desse regime que se é aplicado inicialmente. Mas então ele propõe, de uma certa forma, uma revisão dessa jurisprudência para que haja essa uniformização do entendimento no Supremo Tribunal Federal acerca deste princípio da insignificância que ocorre com tanta frequência e é aplicado
aplicado com muita frequência por todos os tribunais do Brasil, STJ, Tribunais de Justiça, enfim. Então, o propósito justamente da primeira turma, ao afetar esses 3 habeas corpus ao plenário, é justamente para se poder pacificar o entendimento acerca da aplicação desse princípio da insignificância. Como dissemos, o julgamento desses 3 habeas corpus não acabou, não se encerrou. A promessa é de que na semana que vem ele seja retomado com o voto dos demais ministros. Como estamos em período natalino, fatiando a sessão plenária da quarta-feira. O outro tema também de grande perspectiva, embora esse já tenha havido já uma finalização, pelo menos em relação aos julgamentos pautados, é exatamente em relação à questão da prescrição. Esse tema, aliás, já veio ao plenário do Supremo Tribunal Federal na semana passada e volta novamente esta semana. Exatamente. Nessa semana o que foi discutida foi o marco inicial para a contagem deste lapso temporal que o Estado tem para perseguir uma determinada pessoa que tenha cometido um crime e efetivamente condená-la. Então, esse lapso temporal, a partir de que momento se conta? A partir da data do fato ou a partir da data do recebimento da denúncia? Era justamente esse era o questionamento trazido no habeas corpus da relatoria do ministro Dias Toffoli. Antes da lei de 2010, contava-se, a partir da pena que fosse aplicada na sentença, calculava-se essa prescrição a partir da data do fato. E se entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia tivesse transcorrido já aquele prazo previsto no Código Penal, que o Estado teria a possibilidade para buscar, pelo menos denunciar aquele agente, a pena dele seria extinta, né? Haveria a extinção da punibilidade em razão da ocorrência da prescrição, da pretensão punitiva do Estado, calculando-se a pena aplicada na sentença. A partir de 2010, houve uma modificação por uma legislação no Código Penal. E disse essa legislação nova, que agora aquela sentença que foi aplicada, aquela pena que foi aplicada, a pena em concreto que a gente chama, a prescrição vai ser contada já não mais da data do fato, mas sim a partir da contagem, a partir do recebimento da denúncia. E até mesmo durante a sessão plenária de quarta-feira, o ministro Dias Toffoli disse, embora a legislação não diga que é do recebimento da denúncia, essa é a interpretação que deve ser dada à letra da lei. Então, o que se alegava, a Defensoria Pública da União alegava que, não havendo uma contagem entre a data do fato e o recebimento da denúncia, haveria um prazo demasiado para que o Estado pudesse perseguir, investigar, causando uma insegurança jurídica nas pessoas e um lapso temporal assim, desproporcional que feriria o inciso 78 do artigo 5º, que seria a razoável duração do processo. Esse era o argumento da Defensoria Pública da União, mas os ministros, por votação unânime, acabaram, de uma certa forma, entendendo que a alteração... votação unânime não, o ministro Marco Aurélio ficou vencido desse caso porque entendia que os argumentos trazidos pela Defensoria Pública da União eram razoáveis e que traria, sim, essa insegurança. Mas os demais ministros presentes na sessão de julgamento entenderam que a norma tratava de uma opção legislativa para se estabelecer esse marco para a contagem da prescrição e que ela estava completamente conforme a Constituição de 88 e nada afetando princípios constitucionais a ponto de ser declarada inconstitucional. Portanto, nesse habeas corpus, os ministros acabaram confirmando a constitucionalidade da lei de 2010, que fez essa alteração e proibiu a chamada prescrição da pretensão punitiva retroativa, ou seja, a pena em concreto aplicada, no momento de se calcular a prescrição para saber se está extinta ou não a punibilidade do réu, deve ser contada a partir da data do recebimento da denúncia e já não mais da data da realização do fato. Essa é a sessão plenária desta quarta-feira, portanto, julgamentos interessantes, alguns com conclusão e outros em perspectiva de continuidade. Vamos continuar sempre acompanhando aqui no Direto do Plenário. Vamos agora aqui no Plenárias com os melhores momentos, desta vez em relação à sessão plenária da quinta-feira. Os ministros do Supremo aceitam o recurso do governo do Rio Grande do Sul, que pedia a reforma de uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado.
A lei aprovada em 1990 no município de Garibaldi proíbe a contratação de parentes de primeiro e segundo grau do prefeito e do vice-prefeito sem a realização de concurso público. Ela teve a sua inconstitucionalidade declarada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul por vício de iniciativa. No entanto, o Estado alegou que a lei é formalmente constitucional e que não há vício de iniciativa. A relatora do processo, ministra Carmen Lúcia, deu provimento ao recurso. Se os princípios do artigo 37 caput da Constituição sequer precisam de lei para serem obrigatoriamente observados, não me parece poder se cogitar de vício de iniciativa legislativa em norma editada no intuito de dar evidência à força normativa daqueles princípios e estabelecer os casos em que, inquestionavelmente, configurariam comportamentos imorais, administrativamente ou não isonômicos. A edição da súmula vinculante número 13 reforça, portanto, a meu ver, a constitucionalidade da Lei 2040 de 90 do município de Garibaldi, pelo que eu estou votando no sentido de reconhecer não haver reserva de iniciativa legislativa ao chefe do Poder Executivo para a edição de norma restritiva da prática de nepotismo, não constituindo, portanto, vício formal a iniciativa parlamentar de leis cujo conteúdo normativo seja exatamente aquele, vedar a prática do nepotismo, pelo que eu voto pelo provimento do recurso para cassar o acórdão recorrido, reconhecendo constitucional a Lei 2040 de 90 do município de Garibaldi. E se vier a ser acolhida, eu então expresso a tese que decorreria do resultado deste julgamento. Por maioria, o plenário acompanhou o voto da relatora. Como o caso é de repercussão geral, ficou decidido que leis que tratam da vedação de nepotismo não são de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo. O plenário também julgou a ação direta de inconstitucionalidade encaminhada pelo governador de São Paulo. Ele questiona a lei que obriga o Estado a informar os motoristas sobre o vencimento da Carteira Nacional de Habilitação 30 dias antes do término da validade. Segundo o autor da ação, a iniciativa legislativa seria do Poder Executivo. O relator, ministro Marco Aurélio, negou provimento. O Supremo concluiu pela constitucionalidade de lei estadual de iniciativa parlamentar que condicionou a cobrança de multa de trânsito à prévia notificação para apresentação de defesa. Disse que seria possível ter-se diploma de iniciativa parlamentar. Nos termos do artigo 159, parágrafo 10 do Código de Trânsito Brasileiro, a validade, aí sim, se tem essa disciplina na lei federal, a validade da Carteira Nacional de Habilitação está condicionada ao prazo de vigência do exame de aptidão física e mental. O término, digo eu, da validade é, portanto, automático, ocorrendo independentemente de qualquer notificação pelo preceito. Não se pode falar em matéria afeta a processo administrativo, nem em direito ao contraditório ou ampla defesa, porque o vencimento é automático. Se há um prazo, evidentemente esse prazo deve ser respeitado. O preceito impugnado tem razoabilidade maior, além de não implicar ônus adicional ao Departamento de Trânsito Estadual. A entidade possui o cadastro de todos os condutores habilitados, bem como os prazos do término da validade dos respectivos documentos de habilitação, o que direciona a possibilidade de expedir notificação de modo automático por meio do uso de sistemas informatizados. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso abriu divergência, afirmando que a lei causa gastos adicionais ao Estado e que, por isso, trata-se de matéria administrativa de competência do Executivo. Ainda quando não houvesse vício de iniciativa, teria alguma dúvida? Eu acho que essa é tipicamente uma matéria de reserva de administração. Quer dizer, está se impondo um ônus, a meu ver, e com todo respeito, excessivamente paternalista, em que o Estado é que tem que cuidar do prazo de validade da carteira de motorista. Portanto, cria-se um ônus administrativo, quando não financeiro. É preciso que a Secretaria de Segurança destaque pessoal, equipamentos, tempo e energia
para advertir o cidadão que ele tem que estar atento para o prazo de validade da sua carteira. Portanto, eu acho que esta é tipicamente uma matéria administrativa que deve ser regulada pelo Poder Executivo e penso que não pelo Poder Legislativo. De modo que, pedindo todas as vênias ao eminente relator, eu estou votando pela procedência do pedido formulado na ação. A divergência foi acompanhada pela maioria dos ministros, que deu provimento ao pedido. Estes foram os destaques da sessão plenária da quinta-feira, que foi caracterizada por uma grande quantidade de processos, mas esses foram alguns dos principais momentos. Na semana que vem tem mais, né, Karina? Na semana que vem, na quarta e na quinta-feira, ao vivo, com o direto do plenário e no final de semana com plenárias. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e continue conosco na TV Justiça.